Divaldo Franco, cidadão da paz, o maior orador espírita do mundo, mais conceituado orador espírita, que nos traz, pela sua mediunidade, mais uma obra de Joana de Ângeles que eu quero apresentar para o Brasil. Dias Gloriosos. Mais um trabalho do nosso querido Divaldo Franco, do espírito Joana de Ângeles. E vamos apresentar mais uma vez para o Brasil este amigo tão querido, que também vai falar sobre o Natal. Afinal de contas, o Natal que as pessoas praticam é um Natal com o verdadeiro Jesus? Bom dia, Divaldo. Bom dia, Lamar. Bom dia, caros amigos telespectadores. Em realidade, o Natal, na atualidade, é uma festa de mercado. Ainda ontem escutávamos o nosso querido Medrado dizer que era necessário produzir uma mudança nesse conceito. Já que se trata do aniversário de Jesus, afirmava com muita propriedade Medrado, é necessário que o aniversariante participe. E normalmente o aniversariante fica à margem dos acontecimentos. Temos a preocupação de trocar presentes, não realmente de presentear as pessoas com algo significativo, sentimentos, solidariedade, amor, mas de oferecer coisas que se transferem de umas para outras mãos sem um significado real. De nossa parte, nenhuma crítica. Mas já chegou o momento de nós convidarmos Jesus para que ele participe das festividades que nós desenvolvemos em sua homenagem. Realmente, isto seria o Natal. Ô Divaldo, recentemente eu reli uma página muito bonita de Joana de Ângeles, no primeiro capítulo de Celeiro de Bênçãos, onde ela nos chamou a atenção para uma coisa que eu lhe confesso, que eu nunca tinha atinado, já tinha lido há algum tempo atrás, mas não tinha atinado, que no período de Natal nós orássemos também pelos que promovem a dor. Porque em geral a gente lembra dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Mas eu caí numa reflexão, eu falei assim, mas não é que é verdade? Porque se nós orarmos por essas pessoas podem de repente se sensibilizar e a partir daí deixarem de cometer esses seus desatinos, gerando dores nas outras pessoas. O que você poderia nos dizer? É uma grande verdade, meu amigo. Oportunamente, em uma celebração de Natal em nossa casa, o benfeitor Dr. Bezerra de Menezes incorporou-nos e os amigos gravaram a sua oração de Natal. Ele dizia, entre outras coisas, todos pedem por aqueles que choram. Nós desejamos hoje rogar pelos que promovem as lágrimas. Todos se apiadam daqueles que sofrem. E nós nos recordamos dos que engendram sofrimentos. E sucessivamente. De fato, a reflexão está muito bem coordenada. Porquanto, se nós sensibilizarmos aqueles que são os causadores das misérias, eles deixarão de produzi-las. E, sob outro aspecto, já não se reencarnarão com a necessidade de reparar. Repararão seus equívocos antes da oportunidade do futuro. Então, se nós nos lembrarmos daqueles que são os responsáveis pelo sofrimento humano, estaremos não somente os ajudando, como também promovendo a sociedade do futuro, na qual todos estaremos juntos com melhores possibilidades. De Belo Jardim de Pernambuco, Valdemir Sintra pergunta a Divaldo, se bem que Divaldo já respondeu parte dessa pergunta agora. Na sua opinião, Divaldo, as festividades para a comemoração do Natal com tanto luxo representam o verdadeiro espírito de Natal? De maneira nenhuma. Ademais, com as mesas sobrecarregadas de alimentos que não podemos deglutir pelo excesso, e com milhões de bocas esfoimadas aguardando uma côdea de pão. Allan Kardec, com muita propriedade, faz uma consideração sociológica com uma consequência ético-psicológica extraordinária. Diz Allan Kardec, numa sociedade onde alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de viver nela. Se nós considerarmos que a FAO, a Organização Mundial de Alimentos, com sede em Roma, constata que existem 800 milhões de esfaimados na Terra, mas esfaimados que vão morrer, à média de 80 milhões por ano, nós ficaremos com vergonha de celebrar o Natal com tanto desperdício, com tanto excesso. Se nos recordarmos, por outro lado, que na cultura americana, o país mais rico do mundo, as mais recentes estatísticas informam
que 10% dos cidadãos americanos estão na miséria. Eu estive recentemente em Santa Mônica, uma das cidades periféricas de Los Angeles, e chamou minha atenção o número de necessitados, daqueles homeless que não têm lar, mas também os que não têm dinheiro, os que não têm alimento, não apenas os que não têm casa. Durante as noites eles são recolhidos para abrigos públicos e durante os dias repletam os jardins de uma das cidades mais famosas do mundo, em um espetáculo hediondo de miséria e de abandono. O Natal é o momento de uma reflexão. Vamos repensar a nossa conduta cristã. Os que ainda não são cristãos têm o direito talvez de equivocarem-se, nós outros não. Ô Divaldo, em terapêutica de emergência, são de diversos espíritos, eu não me lembro bem de quem é. Está lá pela página 29 ou 39, tem uma consideração do autor espiritual que eu achei muito interessante. Porque nessas horas também, perto de Natal, final do ano, a gente vê alguns segmentos dizendo que Jesus está voltando, Jesus vai voltar. E o Espírito diz uma coisa que eu achei de uma lucidez extraordinária. Ele diz o seguinte: o crescimento da espiritualidade é a volta de Jesus. Eu achei isso assim tão bonito e verdadeiro. Você poderia nos falar? Tão atual. E tão atual. Porque confirma os próprios postulados da doutrina espírita. Desde que o Espiritismo é o Consolador, conforme o anunciou Jesus, e é notável considerarmos que é a única doutrina que foi anunciada e que recebeu o nome. Eu vos mandarei o Espírito de verdade, o Consolador, que o mundo ainda não conhece. É óbvio que o retorno do Cristo será esse momento de cristificação de nós outros. À medida que nós nos espiritualizamos, ele está voltando e está impregnando-nos, tomando conta da sociedade. Não será aquela volta bombástica, precedida de anunciadores, em que ele voltará talvez no ginete branco para salvar a humanidade. Então, um pouco de mitologia. É essa volta inconsútil que toma conta do nosso sentimento e que nos embriaga de emoção e de felicidade. Divaldo, há muito discurso nos vários segmentos religiosos, filosóficos, a paz, a fraternidade, vamos todos promover a paz e a fraternidade, mas parece que as pessoas não estão bem afim da paz, porque elas continuam sintonizadas nos filmes violentos na televisão, elas continuam gostando de parar em conflitos de trânsito para ver quantos mortos, para ver o sangue, todo mundo para ver aquelas coisas. Então eu pergunto, será que as pessoas querem mesmo, fazem esforços em busca da paz? Se transformou em uma proposta muito curiosa, uma proposta sociológica, elegante, mas sem os fundamentos éticos. É necessário que nós nos desarmemos. Quando Gandhi abordava a não violência, ele tinha o cuidado de dizer que, inclusive mentalmente, ele se desarmava mentalmente para estar a favor da não violência. Nós vemos, na atualidade, muita gente contra a violência. É uma forma de armamento. Quando eu estou contra, eu me precavenho. Quando eu estou a favor, eu me desarmo. Muitas pessoas estão muito preocupadas com essa paz social que vem das autoridades. As autoridades, por mais generosas e mais sábias, não podem propiciar aquilo que somente nós podemos realizar. Pensando em todos esses quesitos e outros mais, apresentamos há 2 anos o movimento Você e a Paz. E Nando Cordel, numa inspiração muito bonita, colocou a seguinte frase melódica: a paz do mundo começa em você. É verdade. Se nós não formos pacíficos e pacificadores, como podemos esperar a paz de fora? Uma paz por decreto é um intervalo em que as nações beligerantes se armam para novas guerras. É assim que tem acontecido ao longo da história. Desta forma, muitos estão falando sobre paz e são péssimos esposos, são companheiros desleais, são funcionários rebeldes, são patrões injustos, são amigos que não estão ao lado uns dos outros, mas estão uns contra os outros. É óbvio que essa não é a paz. A verdadeira paz, disse o Jesus, somente eu a posso dar. Por quê? É a paz da consciência tranquila, que se deriva de um caráter reto e de uma consciência harmônica. Vou passar para mais uma pergunta de Medrado, mas antes eu quero registrar aqui as manifestações de Cleusa, de Mogi das Cruzes de São Paulo. Desejo um bom Natal para Lamar, Medrado, Divaldo e toda a equipe da Seda. Um abraço para todos. E de Suarez, de Juazeiro do Norte, apresenta
presença de vocês permanece viva em nossos pensamentos. Os momentos que vocês nos proporcionaram continuam sendo fundamentais na nossa formação espírita. Estamos trabalhando bastante desde já com a ajuda de Deus para recebê-los, Divaldo e Medrado, de volta à nossa cidade assim que possível. Feliz Natal de todo o pessoal do Cariri. Medrado. Divaldo, pegando esse gancho que você há pouco falou a respeito, porque as pessoas também cobram muito dos expositores espíritas, esquecendo muitas vezes até que somos seres humanos factíveis de falhas e equívocos. Manuel Filomeno de Miranda, em um livro psicografado por você, nos Painéis da Obsessão, no capítulo 19, ele faz um comentário que eu achei também muito interessante, eu acho que serve de ilustração para essas considerações da paz, onde ele dizia que muitas vezes o próprio expositor está recebendo o atendimento espiritual na hora da sua palestra. Então, quer dizer, estamos todos no regime de assistidos, não é verdade? Dúvida. Não há regime de exceção. É fascinante notar essas sutilezas que o Medrado captou com muita propriedade. Porque as pessoas leem, às vezes, as obras mediúnicas como que lê uma revista. O mais importante é o não dito, aquilo que é subentendido, subliminal. E é verdade, nós somos pacientes. A Terra é um grande hospital, hospital-escola. E não há privilégios. Quando vejo, por exemplo, entidades como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Pasteur, ou tantos outros gênios da pintura, da música, da ciência, com a carga imensa de testemunhos de aflições, verificamos a seguir o exemplo de Jesus, que não tendo karma, foi um exemplo vivo de renúncia e abnegação, que nós estamos em conserto. Joana de Ângeles costuma escrever pelas minhas mãos que nós estamos aqui em reparo, nesse processo de reedificação. E dessa forma a colocação de Filomeno de Miranda espírito é muito válida. Quantas vezes o expositor está levando a mensagem de esperança e está recebendo a terapia? Às vezes ele está dizendo aquilo também para si. E as pessoas não se dão conta que ele tem os mesmos problemas daqueles que estão à sua volta. É necessário que compreendamos isto e que nos ajudemos, que procuremos colaborar uns com os outros e que os companheiros que se encontram na ativa são tão necessitados quanto nós, possivelmente mais esclarecidos, mais esforçados e mais levados a testemunhos, como é natural. Aquele a que mais se der, mais se pedirá, disse Jesus. Divaldo, você e toda a equipe da Mansão do Caminho estarão promovendo um evento em favor da paz aqui em Salvador. Será o segundo. Ano passado houve o primeiro em praça pública. Como será o evento e qual será a proposta? No próximo dia 21, terça-feira, estamos lançando por segunda vez o nosso movimento Você é Paz. No ano passado nós tivemos reflexo em muitas cidades, em Cascavel, em Foz do Iguaçu, em Ponta Grossa, em 2 cidades da Espanha, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Este ano estaremos de volta à praça. As autoridades prometeram estar presentes. O excelentíssimo senhor governador do estado, o excelentíssimo senhor prefeito da cidade e outras autoridades convidadas prometeram que estariam ao nosso lado. O nosso programa é muito simples. Atrair as pessoas usando uma fita branca, símbolo da paz, não é ideia nossa. Essa ideia nós colhemos daqueles que lutam a favor dos portadores do HIV. Eles usam uma fita vermelha e nós estamos usando uma fita branca, o símbolo da paz. No ano passado tivemos mais ou menos entre 4.500 a 5.000 pessoas. Este ano esperamos ter talvez um quádruplo, ou quantas estejam. O importante é que a nossa voz chegue àqueles que estão inquietos, para que eles realizem a paz interior. Às 19 horas estará presente o senhor governador e estarão as demais autoridades, pelo menos confiamos nisto. A palavra será concedida a uma mulher extraordinária, a dona Eronisa, que trabalha numa luta admirável em favor da não violência. Ela mantém um fórum na cidade de Salvador, em comunhão com diversas autoridades, entidades, a Universidade Federal da Bahia, a Secretaria de Saúde, órgãos religiosos, órgãos de classes. Então ela fará a sua mensagem. Logo depois, o senhor prefeito. Depois, eu direi, o governador dirá também algumas palavras e nós encerraremos o evento com a mensagem da paz. Terminada essa parte de divulgação da paz,
nós teremos Nando Cordel, que estará também cantando, porém cantando mensagens como o tipificam. Nando Cordel, este compositor nordestino do Recife, é um missionário da paz. Além das músicas extraordinárias que ele fez para o mundo, ele está trazendo um novo axé, um axé da paz. Ontem eu ouvi um amigo muito querido no seu programa de televisão, Visão Espírita, ou melhor, Visão Social, dizer que estava lançando um disco e será um dos grandes axés religiosos. Então eu fiquei muito sensibilizado, porque essa mentalidade nova que vai trazer a emoção de São Francisco, um espiritismo que penetre o âmago da pessoa, de paz, de alegria. Passou o período da carantonha, da tristeza, da depressão, da religião castradora, da religião que proíbe. Agora é a religião da boa nova. O mundo nunca teve tanta necessidade de alegria e de paz quanto hoje. Então, Nando Cordel estará preenchendo um espaço de 1 hora para que as pessoas voltem para casa às antevésperas de Natal em paz. E a paz do mundo começa nessa paz. Ai, que beleza, hein? Olha lá, muita manifestação do país inteiro aqui, de Bagé, no Rio Grande do Sul, o Ronaldo Percy, Verdivaldo e Medrado juntos é um presente do céu. Parabéns, Alamar, por estarem eles, as maiores feras do espiritismo, juntas em seu programa. Olha que beleza, né? Mas nós não mordemos, não. De Curitiba, no Pará, Suzana Rios Matos, no Paraná. Alamar, o Espiritismo Via Satélite é pioneiro e mais uma vez deu provas disso, pondo lado a lado 2 outros pioneiros da pregação espírita, Divaldo e Medrado. Esses 2 homens são criadores de estilos diferentes e agradam demais no que fazem em nome do Cristo. Aqui na nossa cidade, algumas pessoas diziam que Divaldo condenava Medrado, mas você está mostrando que não. As pessoas inventam cada coisa, gente. Medrado, você está muito bem, elegante, ótimo. Esse aqui de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Rose Facuri de Campinas, São Paulo. Falar em Rose, um abraço ao Dr. Nubor Facuri também de Campinas. Divaldo fez escola e é imitado. Medrado está fazendo a sua e já é imitado também. 2 escolas que se encontram neste final de milênio. Parabéns, Anamar. De Sorocaba, São Paulo, Paulo Nogueira. Hoje está sendo um banquete de luz com os 2 criadores de escola do movimento espírita brasileiro. Divaldo e Medrado, cada um no seu estilo, mas os melhores comunicadores do momento. Mas eu tenho uma pergunta aqui de alguém que me fez bastante... Ô, Divaldo, alguém diz aqui, de Nova Aliança, São Paulo, do Lorival Bernardo, um entrevistado do programa Espiritismo Via Satélite, adotou uma posição contra a doação de órgãos que deixou a minha muita gente confusa em nossa cidade. Natal com Jesus, Divaldo, também não pode ser considerado uma atitude de doação de órgãos? Qual a sua opinião sobre o assunto? Merece considerar que o Espiritismo é uma doutrina que concede liberdade de consciência. Os nossos irmãos e nós outros, todos que estamos empenhados nesse afã, temos o direito de pensar e de expender os nossos conceitos. Allan Kardec, como sempre, foi muito sábio. Ele procurou situar a proposta espírita naquilo que ele denominou a universalidade do ensino. Nós temos acompanhado companheiros muito queridos que se opõem, e é muito justo. É uma tese pessoal. Eu, por exemplo, já ofereci todos os meus órgãos. Infelizmente, as leis não permitem, a partir de 70 anos, que eles sejam utilizados. Mas as minhas córneas, que já viram tanta beleza, até hoje eu não tenho necessidade de óculos, consigo ver, ler com facilidade. Eu gostaria muito que pudesse ser úteis àqueles que estão na escuridão. Os meus rins funcionam de uma forma impressionante para um homem de idade como eu. Como alguém disse, Medrado e nós fazemos estilos diferentes. Eu sou o estilo gongórico, eu sou o passado, Medrado é o futuro. Nós compreendemos que os edifícios do progresso constroem-se sobre as bases bem argamassadas das experiências passadas. É fascinante ver este rapaz crescer e trazer novas experiências. Saímos pelo mundo buscando valores. Quando os encontramos, poderíamos condená-los. E quem é capaz de condenar na doutrina de solidariedade? Então, a doação de órgãos é muito válida. Temos uma restrição técnica, pessoalmente e através da palavra da ciência. Quando se trata do transplante do coração e que se tem em conta apenas a morte cerebral.
Naturalmente, os médicos têm muito cuidado, usam vários equipamentos para demonstrar que a morte cerebral seja a morte real. Nós acompanhamos, no entanto, aqueles neurofisiologistas que adotam o comportamento da morte do tronco encefálico, porque de morte cerebral hão retornado muitos indivíduos. Do tronco encefálico não, porque os órgãos entram em degenerescência. Esperamos que um dia a ciência, dia que não está longe, possa conseguir fazer o transplante do coração quando o órgão já esteja realmente morto após a morte do tronco encefálico. No mais, nós somos unânimes e para mim é uma caridade oferecer aquilo que já utilizamos, que não nos serve mais, para ajudar outras vidas. Mas isto não impede que companheiros nossos tenham outras opiniões respeitáveis, cabendo-nos usar o livre-arbítrio, ouvirmos e concluirmos, porque as nossas lideranças são morais, não são impositivas, teológicas, dogmáticas, e por isso o campo é aberto. E este programa traz todas as opiniões, para facilitar o indivíduo a selecionar a que lhe aprover, a que seja mais compatível com o seu sentido de vida. Divaldo, é fácil pregar espiritismo hoje, depois que você chegou e abriu as picadas pelo mundo. É muito fácil. Então não se torna nenhum sacrifício para nós que chegamos depois pegar a trilha que você abriu, se machucando, se ferindo. Sabemos que você nunca se queixou, muito pelo contrário, sempre esteve a postos, condenou-do com coragem, porque eu acho que de fato você assimilou aquilo que Joana sempre lhe disse. Eu falo Joana, você já tomou logo a intimidade. Eu também. Para não ficar tão distante, né, Divaldo? Eu também. Que tudo que ela escreve, primeiramente é para você. E tem um trechozinho dela naquele livro extraordinário, Alerta, que ela diz em suas palavras que quando temos o posicionamento seguro trazido pela fé espírita, o que temer? É verdade. Se temos o posicionamento seguro do que queremos, do que vamos buscar, quanto mais depois que os caminhos estão mais fáceis, abertos por você, o movimento espírita do mundo lhe deve isso. E a misericórdia de Deus, Medrado. Eu me lembro, muito jovem como você, convidado à tarefa, não podia recuar. E um dia que eu me referi a Joana, mas a senhora escreve para todo mundo e não para mim. Ela disse com muita propriedade, eu escrevo na segunda pessoa do singular, é para ti. Tu é que publicas para os outros. E esse livro Alerta tem uma história muito bonita. Eu estava em Uberaba, quando eu ia estar com Chico, isso era possível, hoje é menos possível, ele é doente e outros fatores. Então eu estava com o livro na mão, e íamos à Vila dos Pássaros Pretos, e Eurípides ia dirigindo o carro, e eu ia à frente e o Chico na parte de trás. Então ele disse, olha Chico, eu trouxe um livro para consultá-lo quanto à exequibilidade de o publicar. Ele disse, como é o título? Eu disse, chama-se Alerta. Ele disse, mas fica emocionado, porque Emmanuel ontem terminou um outro chamado Atenção. Leia um capítulo. Eu li enquanto íamos. E à noite Emmanuel deu o prefácio desse livro, que nós publicamos em cópia fotostática na época. Hoje já fazemos em computador. Realmente é um alerta. É um convite para que nós não temamos opiniões negativas, não desanimemos, cumpramos com o nosso dever. Jesus necessita de quem cumpra com o dever. Divaldo, você falou em Joana, você e Medrado falaram em Joana, e Joana nos traz esse livro novo, que recém-lançado agora, Dias Gloriosos. Do que ela trata? O que fala, que acontece? É um livro de muita atualidade, porque ela fala de criogenia, de cremação de cadáveres, fala de sexo, o velho tabu que está tão demitizado. Ela faz uma abordagem muito grande, fala da engenharia genética, a possibilidade de mudar o sexo da criança ainda durante o fenômeno da concepção logo após, das enfermidades que podem ser removidas através do DNA. Ela faz um estudo do projeto Genoma, esse que está decodificando o DNA. E são temas de muita atualidade, problemas nervosos, problemas psiquiátricos, a velha epidemia da obsessão, a mediunidade. Daí são dias gloriosos, diz ela, estes dias que nós podemos estudar e viver com esse patrimônio maravilhoso que o Espiritismo nos dá. Divaldo, mais uma vez, discurso de uma forma prática de outro.
Muitos pais continuam dando brinquedos em formas de armas para suas crianças e falam que almejam a paz. Como é que fica? É um paradoxo. Ocorre que os pais perdemos a autoridade. Não adotamos aquele comportamento do patriarca do passado. O pai temido. Meu pai não era amado por mim, era temido. Eu o temia, eu nunca o abracei. Ele era um homem do século XIX e dizia em casa, homem não abraça homem. Isso me criou um trauma profundo. Durante muitos anos eu nunca abracei um homem. Quer dizer, não era o problema de abraçar, era o trauma, era o conflito. Até que um dia nos Estados Unidos, após uma palestra, um jovem veio e me deu um grande abraço e me disse, I love you. Eu quase desencarnei, porque eu disse, meu Deus, o que ele está pensando? Mas ele disse com tanta emoção e tantas lágrimas, eu chamei o rapaz que me faz as traduções, o doutor João Zélio, e disse, você está dizendo que me ama? Meu amigo riu muito, a mentalidade americana, a mentalidade baiana do interior, e disse, Divaldo, realmente ele ama você. É que em inglês, o love tem um sentido de fraternidade, de amizade profunda, de carinho, não apenas de libido. O sentido de libido é outro. Ele ama porque está sensibilizado. E então o rapaz me disse, olha, eu agradeço muito ao senhor, porque eu tive meu pai carnal e o senhor é meu pai espiritual. Me arrancou das trevas e tal. Eu fiquei tão emocionado que a partir dali, mal a pessoa ri, eu abraço. Homem, mulher, menino, seja quem for. É lógico que aquilo que meu pai fez foi com as melhores intenções. Psicanaliticamente, eu não vou matar a imagem do meu pai dentro de mim, mas vou naturalmente preconizar pais modernos, que dialoguem com os filhos, mas que não atendam às paixões dos filhos. Como as armas estão em moda, ou fazem parte do nosso contexto, nós iremos desarmar nosso filho. Se os desenhos animados trazem personagens que querem destruir o universo, e nós damos equipamentos eletroeletrônicos para poder fomentar a guerra, nós temos que mudar. E temos que criar filhos pacíficos e pacificadores. Quando nós damos armas, mesmo de brinquedos, nós estamos preparando para crimes de verdade. Divaldo, eu sempre me lembro e conto, dizendo dessa sua experiência em minhas palestras, de uma vez que você foi a uma casa que eu acho que se equivale a essa consideração das armas, a casa de um amigo, e você viu um bar. Aí a pessoa logo se pronunciou a você, dizendo, mas olha, Divaldo, eu não bebo não, aqui só são para os amigos. Aí você ajustou para os inimigos, você deve oferecer ácidos sulfúricos. Para os amigos dava aquele veneno, para os inimigos o que dava. Essas incoerências são um negócio sério, né? De Santos e São Paulo, a Renata Leite, Alamar, Divaldo Medrado e toda a equipe, obrigado por vocês existirem. Vocês são grandes responsáveis pelo meu desenvolvimento espiritual. Um Natal de paz e harmonia para todos. De Santos e São Paulo. De Frutal, Minas Gerais, é o Pedro Neto. Manda Divaldo, Medrado e Alamar. Feliz Natal, próximo ano novo para você. Divaldo, lhe esperamos aqui no ano 2000. E Medrado, queremos você também aqui no Triângulo Mineiro. Frutal, Uberlândia, Araguari, Uberaba, enfim. E Alcide Sequim de Santa Helena, no Paraná. Cumprimenta também Divaldo e Medrado. E de Monte Sião, Minas Gerais, o Luiz Homero pede para Divaldo falar sobre almas gêmeas. Está com esse problema, não. As almas gêmeas são uma colocação do Espírito Emmanuel. Ele, referindo-se a Lívia, que o complementa no sentido estético e ético, é o conceito da afinidade perfeita, da identidade total. Quando o livro foi publicado, a Federação Espírita Brasileira lembrou que Allan Kardec havia abordado a questão das metades eternas. E Emmanuel solicitou que fosse preservado o seu texto de almas gêmeas e colocado asterisco para poder esclarecer. Não se trata de metades eternas. Nós podemos ter muitas almas gêmeas. Como temos gêmeos, trigêmeos e temos uma polivalência até 7 no momento, nós podemos ter muitas almas que nos são afins, profundamente vinculadas ao nosso sentimento de afetividade, mas isso não tem um caráter sexual. Muitas almas pseudogêmeas chegam depois do matrimônio estruturado para desarmonizarem. A alma gêmea vem para completar a felicidade e não para destruí-la. Nós encontramos muitas pessoas que, depois de casadas por largos anos, teriam encontrado as suas almas gêmeas e dissolveram os matrimônios.
Em absoluto não tem essa conotação. Se são almas gêmeas e não vieram vinculadas a razões que escapam, valendo a pena aguardar o momento em que seja legal e seja também moral a união. Allan Kardec, voltamos, as metades eternas não existem, porque seriam duas almas que se fundiriam numa. É óbvio que elas perderiam a sua identidade. Quanto à questão da alma gêmea, tem mais um caráter de natureza filosófico e ético do que realmente de espíritos que se interpenetram para que construam uma unidade. De Barreiras, aqui na Bahia, o Antônio Alfredo parabeniza o programa pela oportunidade de reunir Medrado e Divaldo e manda um abraço da turma do Centro Espírita Joana de Ângeles de Barreira, na cidade, né? E de Fortaleza, o Valdir, Fortaleza, no Ceará, o Valdir pergunta o seguinte: Divaldo, você tem conhecimento de outras encarnações de Maria de Nazaré após a morte de Jesus? No livro Corolário, ditado em 1967 por Maria de Nazaré, psicografado por Diamantino Coelho, no Rio de Janeiro, faz menção a uma cega que teria sido Maria em uma outra encarnação. Qual a notícia que você tem? Nós respeitamos as obras mediúnicas do senhor Diamantino Coelho, a quem tivemos a satisfação de conhecer, o que não quer dizer que concordemos com elas. No Espiritismo, nós temos a liberdade de conceituar, sem que isso vá ferir a suscetibilidade de quem quer que seja. É um ponto doutrinário. Vejamos o paradoxo. Maria, a mãe do ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para modelo e guia, há que ser um espírito equivalente. Reencarnar-se depois como cega, com qual objetivo? Punitivo? Ela não tem karma. Para nos ensinar o que, além da maternidade gloriosa que ela exerceu? Segundo as tradições do mundo espiritual, Maria veio com a missão específica, já atingiu um grau superior, tão nobre que foi honrada com a tarefa de trazer Jesus à densidade carnal do nosso planeta. Então, nunca ouvimos dizer, histórica e cientificamente, que ela houvesse tido outras reencarnações. E na história das revelações, seja das doutrinas reencarnacionistas, este ponto é pacífico. Ela não voltou a encarnar-se ou reencarnar-se. Divaldo, e o que é que você poderia nos dizer a respeito, porque o povo está em polvorosa, dizendo que Dr. Bezerra no ano 2000 vai embora. Não há quem possa com a imaginação humana. É fascinante notar como nós temos uma facilidade para o mito, para o fantástico. É provável que isso tenha origem em uma solenidade que teve lugar no mundo espiritual no ano de 1950, quando ele completou 50 anos, e que os benfeitores trouxeram a notícia, Celina, de que a mãe de Jesus havia lhe concedido a honra de escolher um lugar para encarnar, reencarnar ou habitar. E ele teria pedido a Celina que, enquanto houvesse uma lágrima no Brasil, ele gostaria de ficar aqui, que a sua felicidade seria enxugar as lágrimas das pessoas sob as luzes do Cruzeiro do Sul. E então, diz, a resposta teria sido esta: está concedido. Ele não pediu 50 anos, ele pediu que, enquanto houvesse lágrimas na pátria do Cruzeiro, ele gostaria de diminuir essas lágrimas. Então, ao terminar os 100 anos, em 29 de abril próximo, é óbvio que ele não irá desaparecer ou reencarnar. O que será da noite se as estrelas se apagarem? Como poderemos viver sem a proteção desses espíritos, que são a alma das nossas almas? Mas a divindade também dispõe de outros recursos. Mas não cogitemos de uma coisa tão pueril e não imaginemos, levando essa mensagem, de certo modo, pessimista e perturbadora, que ele vai para outros planetas, não. Creio que ele permanecerá conosco. E até este momento, os benfeitores não me disseram nada, como também penso não disseram nada disso amedrado a tal respeito, porque é tão ridículo que os benfeitores não cuidam disso. E além do mais, não é, Divaldo? Eu estava aqui lembrando, você falando, estava lembrando de um episódio, porque nós achamos que também Dr. Bezerra só é do espiritismo, do movimento espírita. É verdade. Eu estive uma vez conhecendo aquele centro espírita Tupiara, no Rio, e logo quando eu entrei, vi um quadro imenso de Dr. Bezerra no altar que ele tem lá. E eu pensei comigo, vê se Dr. Bezerra vai estar aqui. Aqui é uma banda, né? Centro espírita. É verdade. Aí foram me mostrar as camas onde havia assim, um atendimento às pessoas. Eu vi Dr. Bezerra passando, ele parou, me olhou, foi muito interessante essa experiência. Ele disse assim: meu filho, você pensa
que só na Cidade da Luz, no Cavaleiro da Luz, se faz o bem? Não. Você precisa ler Loucura e Obsessão, logo no primeiro capítulo. Não conheci esse livro de Filomeno Miranda, e quando eu voltei para ler, estava falando da atividade dos benfeitores nas casas de Umbanda. No primeiro capítulo, logo do livro, aborda isso. Então, quer dizer, não seremos só nós que nos sentiremos órfãos, não. É verdade. Não é? E ademais, esse trabalho cirúrgico espiritual do Tupiara foi o próprio Dr. Bezerra quem instalou, através da médium Ivone do Amaral Pereira, que era mais kardecista que Allan Kardec. Ela era realmente muito fiel, e o Dr. Bezerra, através da sua faculdade mediúnica, sugeriu ao senhor Antônio, que dirigia o Tupiara, para instalar um lugar de socorro espiritual para cirurgias mediúnicas. Nós estivemos lá, já fizemos conferência umas 30 vezes, e gostaria até de agregar a lembrança do medrado. É um dos núcleos onde mais se vende o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles têm uma frequência média de 4.000 pessoas. E os mentores, quando incorporam na linguagem do Preto Velho, sempre dizem que a diretriz é o Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente, o Dr. Bezerra e os espíritos são membros sublimes da humanidade quando elevados, e quando aturdidos são nossos irmãos da retaguarda precisando de nós. Sobre essa questão, Divaldo, eu recebi uma correspondência de uma telespectadora que dizia que um grupo na sua cidade estava preparando um abaixo-assinado para mandar uma cópia, disse que vai tentar conseguir 1 milhão de assinaturas. Mandar uma cópia para Chico Xavier, para você e para mim, para intercedermos no Dr. Bezerra. Agora, o que eu tenho que dizer, mediunidade eu tenho. Para ver como é que as pessoas analisam. Um abaixo-assinado para o Dr. Bezerra, com 1 milhão de assinaturas, isso iria comover o Dr. Bezerra. É um negócio muito... É a ingenuidade, a mudança completa de parâmetros à luz da informação espírita. Naturalmente, a pessoa com essa ideia é muito nobre, mas esqueceu que acima do Dr. Bezerra está Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem uma elite de trabalhadores, entre os quais o nosso venerável benfeitor. Em Roteiro de Libertação, Joana bem coloca, não é, Edivaldo, que quem está no trabalho com Jesus não tem o que temer. É verdade. Seja a entidade espiritual benfazeja superior que tiver, não temos o que temer, sempre estará efetivamente alguém ali para nos impulsionar para o alto, para cima. É verdade. E de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, o Cláudio Cardoso gostaria que Divaldo falasse um pouco qual a visão dele sobre os pretos velhos. Ele é frequentador de centros de umbandas, o Cláudio Cardoso. É uma visão de grande respeito. Consideramos, no entanto, que nós deveremos demitizar um pouco a imagem preto velho, que é preconceituosa. No caso, seria Dr. Bezerra um branco velho. Nós não chamamos de branco velho. Por que chamamos o preto de preto velho? Nem na vida física nós temos mais preconceito. Chamaremos nosso irmão Antônio, nosso irmão José, nosso irmão Joaquim, nosso pai Filomeno, pouco importa. Mas preto é uma marca. E muitos de nós adotamos, às vezes, o nosso convívio com os irmãos que foram escravos no passado, porque pretendemos inconscientemente que continuem nossos servidores, de nós outros os brancos, de nós outros os amarelos, de nós outros da epiderme negra. No mundo espiritual não há cor. E quando às vezes um espírito venerando desse vem ter conosco, ele toma essa forma por humildade. Não faz muitos anos eu estava numa entidade onde manifestava um ser espiritual que era conhecido como Pai Joaquim. E naturalmente eu tinha uma reação naquele tempo, a minha visão era muito jovem, não tinha o amadurecimento de hoje, eu tinha uma reação, talvez até inconsciente, a respeito dessa postura. E quando eu estava pensando, ele me apareceu um espírito muito nobre, e depois de conversar ele disse: eu aqui me apresento como Pai Joaquim, porque foi na escravidão que eu pude desenvolver os valores espirituais. Antes eu desenvolvi inteligência, como essa postura em que estou. Mas naquela que eu desenvolvi os sentimentos, eu tenho uma grande gratidão. E quando retorno a este ambiente mais modesto, no qual a linguagem deve ser primária, por motivos óbvios, eu prefiro ser o Pai Joaquim a ser fulano de tal erudito. É lógico, doutrinariamente é perfeito. O espírito sempre tem uma forma perispiritual que lhe compraz, aquela que mais o amargurou ou aquela que mais o
planificou. Mas não deixemos que os nossos irmãos continuem com atavismos perturbadores e nós, preconceituosos. É o preto velho, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Em absoluto, o nosso espírito é de fraternidade universal, sem cor. Sabe, Divaldo, eu estava aqui lembrando, se você me permite, uma experiência. Eu estava numa instituição também e os espíritos se comunicavam para dar um passe nas pessoas que estavam presentes. E chegou lá um alemão, se dizia um alemão, e as pessoas iam tomar passe, ele dava murro, puxava pelo cabelo, a fila enorme, a fila estava enorme diante desse espírito. E eu vi uma senhora modesta no canto, bem assim, bem modesta mesmo, e eu estava sentado à mesa e pensei comigo, deixa eu ir lá, coitadinha, ela tá ali, ninguém tomou passe com ela, crente que eu ia fazer favor àquela senhora. Fui tomar o passe. Quem estava envolvendo a senhora, Divaldo? Doutor Bezerra. E ninguém ali se dava conta que a entidade, mas porque o tal alemão era um obsessor do médium. Exatamente. Eu tomei aquele susto, ele só fez assim comigo. Quando terminou, eu virei para a senhora, de falar errado, mas de um coração que eu percebi enorme, disse, a senhora sabe quem é esse espírito que estava com a senhora? Ah, eu não sei não, mas pus o nome dele, Pai Joaquim. Ele está bem posto, prossiga seu trabalho. O que de fato importa o nome, não é? O próprio Kardec disse que o nome é secundário. Verdade. Não tem nenhum O sentido. que importa? Divaldo, muita mensagem aterrorizando as pessoas nessa passagem de ano, nessa mudança para o ano 2000, que muita gente ainda acha que já é a entrada do terceiro milênio, que não vai acontecer agora, só vai acontecer em 1º de janeiro de 2001. E muita mensagem pessimista, e muita gente sofrendo por causa disso. E a Joselaine de Cacequi, no Rio Grande do Sul, eu gostaria de saber como acontecerá a transformação do nosso planeta para o novo milênio de regeneração. Durante o milênio, não será da noite para o dia. Despertaremos a 1º de janeiro de 2001, conforme nos deitamos no dia 31 de dezembro de 2000. O terceiro milênio tem 1000 anos. Allan Kardec é pioneiro desta informação, quando a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. É um processo lento. No Evangelho de Jesus, Marcos 13, quando Jesus fala do sermão profético, no Apocalipse, as imagens são figurativas, são simbólicas. Não haverá um fim do mundo só quando o Sol deixar de produzir a energia, que ele transforma massa em energia, na razão de 420 milhões de toneladas por segundo. Então, quando isso acabar, será o fim do nosso cosmo, do nosso sistema solar. A Terra continuará, maremotos, terremotos, guerras, epidemias, misérias, violências, sempre os houve e haverá por enquanto. Será o grande trabalho da transformação moral. Não esperemos eclipses, não esperemos cometas, quedas de meteoros. Houve, e nós nem vimos, nem a televisão deu importância, a grande chuva de meteoros há menos de um mês. A transformação será lenta. É a morte do mal, o desaparecimento das nossas más inclinações. É a questão 742 do Livro dos Espíritos sobre a guerra. Existe guerra por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem e o desbordar das paixões. Quando as paixões não desbordem, acabou o mundo moral negativo, porque o físico vai continuar. Ô Divaldo, Emmanuel, num livro Religião dos Espíritos, ele diz que o pessimismo é o conúbio da rebeldia com o desânimo. Ele diz que toda vez que nós associamos a rebeldia de não aceitar as coisas que estão nos acontecendo e temos o desânimo de não sairmos à luta para modificar, aí gera o pessimismo, porque nós começamos a justificar tudo como não há jeito. Você acredita, em cima dessas ponderações de Emmanuel, que efetivamente nós podemos dar uma guinada nesse pessimismo que estamos verificando neste final dos tempos? Uma vez eu ouvi você falando com grande propriedade, como no demais tudo que você sempre fala, que nunca se fez tanto bem como nos dias atuais. O que nós poderíamos falar para esses pessimistas de plantão? Que eles se voltem para o bem. Realmente a proposta que o Medrado vem apresentando de um espiritismo jovem, no bom sentido da palavra,
levar a mensagem que erga o ânimo dos combalidos e que evite aqueles que têm forças de cair no combalimento. O pessimismo é um transtorno neurótico. Essa ideia fixa de que tudo está mal, nada mais é do que um desvio de comportamento psicológico. Precisamos demonstrar que nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Kardec já o aborda, quando ele perguntou por que a predominância do mal. Por causa da tolerância dos bons, da nossa comodidade. Como está muito bem para mim, deixa para lá. E aqueles que são maus, eles se movimentam muito, estão em toda parte. Como consequência, eles chamam muito a atenção. Um programa deste não chama muito a atenção, somente os que estão interessados. Mas se estivesse aqui, por exemplo, determinado tipo de música, determinado tipo de bailado, é óbvio que os nossos amigos estariam telefonando uns para os outros. Um programa desta natureza, todos os domingos, é para que nós avisemos aos amigos, não perca, domingo às 10. E quando vier o tempo integral, nós apoiarmos uma iniciativa desta natureza, para podermos demonstrar que os bons aqui estamos. Se nós olharmos a Unesco, a Organização Mundial de Saúde Mental, o Rotary, a maçonaria, os Lions, se observarmos direitos do homem e da mulher, os direitos das minorias, mais de 70 organismos de interesse geral, em que época da humanidade houve tanto bem? Se nós olharmos São Paulo, com 13 milhões de indivíduos na grande São Paulo, se houvesse 1.300 crimes por dia, mas seria o mínimo para 13 milhões de indivíduos. Nós iremos ver que é um número muito grande, mas determinados órgãos da nossa imprensa apenas vê aquilo e não vê os milhares de pessoas abnegadas, devotadas às obras sociais, os remanejamentos de lutas. Daí é necessário que nós tiremos essa máscara de pessimismo e que coloquemos um sorriso de alegria, o júbilo, o entusiasmo. O mundo está melhor e vai melhorar. E essa São Paulo, que muita gente está divulgando aí como uma terra de muita violência, é uma das cidades que tem um dos maiores números de caridades praticadas no mundo. Obras extraordinárias que, infelizmente, a imprensa não mostra. Que bom seria que as redes de televisão, metade do que mostra sobre engarrafamentos à borda do rio Tietê, que não interessa para ninguém no Brasil, que a marginal de Tietê, ou Pinheiros, está engarrafada, o que alguém lá em Manaus, no Pará, no Amazonas, no Mato Grosso, tem a ver com engarrafamento? É verdade. Como se mostra engarrafamento no Tietê? Se mostrasse metade desse tempo as obras de caridade de São Paulo. E fazemos análise também sobre o filme O Sexto Sentido, uma análise espírita que nós fazemos. Fala em filme Sexto Sentido, sabendo que Divaldo gosta muito do cinema, do filme ali. Você viu o filme, João? O que você achou? Os amigos me falaram tanto, então nós fomos numa sessão bem tarde, por uma questão de tempo, mas eu me revi, com toda a falta de modéstia. Aquele menino me fascinou. Primeiro, ele é muito bonito, o que eu não era, mas ele é realmente um médium extraordinário. O filme está muito bem trabalhado. É como se alguém espírita, porém um espírita lúcido, não é o fato de ser espírita que seja sempre lúcido, mas lúcido, que estudou Kardec. As colocações são de uma perfeição que a mim escapou, que a personagem central psiquiatra já estivesse desencarnada. Você não devia contar, não. E quem vai assistir? Não, mas eu não disse quando ele desencarnado. Eu não me dei conta e você não se vai dar conta. Mas o menino via com tal naturalidade, confundia. Até hoje, eu não aprendi a dirigir automóvel. Porque como eu via muito os atropelamentos, eu não sabia se era encarnado ou se era desencarnado, eu sempre sentava no banco de trás. Claro, eu era obsidiado. Ainda estou em tratamento, como é natural. Mas era mais naquela época. Então é óbvio que o menino corria para a igreja. E isto me fascinou, porque eu também corria para a igreja da Matriz em Feira de Santana. Porque Satanás não podia estar ali, era óbvio. Para minha surpresa, havia mais espírito dentro da igreja do que fora. E eu não sabia o que fazer. Daí, fascinou-me, a colocação é muito nobre. O menino exerce o sexto sentido com uma naturalidade tão fascinante como todos nós que tivemos mediunidade na infância. Vale a pena assistir. E a hora da morte do psiquiatra, ninguém sabe, só Deus. Eu conversava com o Raul Teixeira outro dia, o Raul me falou, mas você já assistiu algum filme ao lado de Divaldo? Eu falei, não. Ele falou,
Então você vai lá na Mansão do Caminho, procura ver que horas você assiste, procura assistir um filme lá de volta. Eu falei, por que, Raul? Ele não faz, um dia você vai me dizer. Eu participo do filme. E muitas vezes também eu reajo, eu reclamo, ajudo nos diálogos, sei lá. Mas eu vou para me divertir e não para sofrer. Você sabe, eu também me reportei muito da minha infância, quando aquela tenda que ele tinha umas imagens, eu fazia uma semelhante, agora eu dormia com um crucifixo na mão, como se aquele crucifixo fosse também afastar aquelas interferências nocivas. Eu achei extraordinário. A obsessão é uma coisa fascinante. Porque ela é igual, eu dormia com o terço no pescoço, segurando a cruz. E muitas vezes acordava, é claro, com o terço quebrado, né? Porque tinha os transtornos no mundo espiritual e, naturalmente, as entidades afastavam o terço. Mas que maravilha! Nós temos a doutrina espírita, que nos enriquece de luzes, e nós podemos fazer uma abordagem dessa com um júbilo, uma gratidão por esta senda de espinhos pela qual nós transitamos para hoje estarmos seguindo pela estrada da esperança e da felicidade. De Natal, no Rio Grande do Norte, a Mércia querida manda um abraço para o Divaldo, para o Medrado, para mim, e Solange e Renatão também reunidos lá, nos assistindo. Nós retribuímos e agradecemos pelo carinho que vocês têm por nós. Divaldo, eu recebi uma carta de uma senhora, e aqui vem uma pergunta sobre o assunto que eu gostaria que você respondesse no programa. Ela me dizia o seguinte: certo dia ela estava no centro espírita onde frequenta, comentando sobre Sai Baba para algumas pessoas. O dirigente do centro veio e a repreendeu veementemente, como se ela estivesse cometendo um ato terrível, um ato imoral, incompatível com a casa espírita. E ela me perguntou, mas por que? Eu estava falando sobre um homem que é um exemplo de amor, de tanta bondade, por que eu não poderia falar isso no centro espírita? Eu já até abordei certas coisas dentro da questão Equívocos e Doutrina da revista Visão Espírita. E o Fabiano Santos, de Eunápolis, aqui na Bahia, pergunta: o que o Sai Baba fala sobre Jesus, já que você teve uma convivência com Sai Baba, e qual a imagem que você tem de Sai Baba? Por que determinados centros espíritas não gostam que falam no nome de uma... Por falta de conhecimento. É o grande erro. A falta de conhecimento doutora as pessoas em ignorância. E isso é muito grave. Sai Baba é um dos maiores avatares que a Índia recebeu nos últimos séculos. É um homem bom. Esta é sua encarnação, ou reencarnação, como Baba da educação. Ele pretende vir na próxima como Baba do amor. É um conceito orientalista, óbvio, ele atende a milhões de pessoas, só isso dá-lhe um título de muito respeito. Agora, é claro, ele não é espírita. Eu estava presente quando uma senhora lhe perguntou: Swami, eu sou um bandista, o que o senhor acha? E ele respondeu: faz-lhe bem. Ela disse: senhor, então continue. Ele é um homem de grande liberdade, é um homem de uma nobreza espiritual extraordinária. E quando eu lá estive, muitos confrades começaram a dizer que eu era babista. Até uma federação espírita de um amigo meu muito querido começou a ter restrições porque eu proferi uma conferência falando a respeito de Sai Baba. Eu verifiquei que o meu querido presidente nunca leu Allan Kardec, porque na própria vida de Allan Kardec, quando ele desencarna, Gabriel Delane, o seu pai... Gabriel Delane foi o menino que ele colocou no colo, portanto, o seu pai, Alexandre Delane, faz uma carta que é lida no dia 2 de abril de 1870 no Père Lachaise, quando os restos mortais vêm de Montmartre para o Père Lachaise. E ele diz que Kardec soube oportunamente de um homem que tinha muitos problemas, estava arrancando as tábuas do assoalho para queimar. Tão ruim era o inverno e tão pouco dinheiro ele tinha para atender a lareira. Mas era espírita e tinha uma grande resignação. Palavras de Kardec pela pena de Alexandre Delane, seu biógrafo. O mestre ficou tão sensibilizado que me deu as suas obras e obras de outros autores para que fossem levadas para consolar um homem de tanta fé. Allan Kardec jamais se colocou contra, ele sempre esteve a favor do bem. Assuntos polêmicos que surgiram na época, ele foi de uma lhaneza, de uma dignidade e disse: o futuro responderá. Deu a sua opinião e deixou para o futuro. Nós poderemos referir a Sai Baba como nos referimos a Madre Teresa de Calcutá, ou a Irmã Dulce, como nos referimos a Pasteur, a Albert Schweitzer, que era protestante. Nós devemos trazer a cultura, agora, claro, sob o enfoque espírita.
nenhum erro da nossa irmã referir-se a um homem ilustre que merece ser imitado. E ademais ele diz, não venho criar uma nova religião, venho unir os religiosos das 5 maiores religiões do mundo, cada qual seja melhor religioso na sua doutrina. Será que nós, os espiritistas, temos agido assim, ou temos dito que a nossa é melhor? Tenhamos cuidado, para não cairmos no erro. Fora do espiritismo não há salvação. Medrado, Leônidas e Lúcia de Pimenta Bueno e Rondônia também estão mandando bombom de chocolate com cupuaçu para vocês. Estão assistindo o programa, agradecem a sua estada lá e querem receber Divaldo lá, saber quando é que Divaldo vai àquela região de Pimenta Bueno. A Márcia Pini me escreveu sobre a estada do nosso querido Medrado em Pimenta da Cunha, Pimenta Bueno. Pimenta Bueno. Então, muito feliz. E só me disse assim, para me provocar naturalmente ciúme, amei-o. Eu fiquei muito contente porque eu sou o amor mais velho. E o vinho mais velho tem mais sabor. É vero. E Medrado, o que você ia perguntar? Não, eu só ia exatamente dentro dessa linha que Divaldo abordou. Eu acho muito importante, não é, Divaldo, que nós tenhamos também a consciência de que os próprios espíritos vão ajustando seus pensamentos aos novos conhecimentos. Nós que acompanhamos avidamente o trabalho de Joana, desde Mestre de Amor, e quando a gente vai alcançando os momentos, aquele livro, Os Momentos de Joana, o Homem Integral de Joana, a gente percebe que Joana também foi se flexibilizando e evoluindo na visão. Não é verdade? Então por que nós vamos ficar nesse atavíssimo? Olha, eu fico pensando, quando os amigos são muito severos, eu sou espírita, realmente eu sou espírita, jamais tive uma atitude que fosse fora da codificação, mas respeito todas as doutrinas e tenho dito aos amigos mais exigentes, lembre-se que a codificação não foi ditada por espíritos espíritas. O cura d'Ars, Lacordaire, o cura de Bordeaux, Voltaire, Sócrates, não eram espíritas, Santo Agostinho, São Luís. Eles nos trouxeram um enfoque, o melhor do mundo espiritual, que criou uma filosofia a qual Allan Kardec deu o nome de espiritismo. O espiritismo é uma ciência, não é a ciência como muitos pretendem, é uma. Equivale a dizer que Kardec respeitou as demais ciências, porque se fosse a, seria a única. E nós deveremos confraternizar com todas as doutrinas, deveremos distender as mãos. Este é o verdadeiro espírita. E são os princípios que serão conhecidos pela totalidade da humanidade, não é? É a proposta de Allan Kardec. As pessoas não ficarão espíritas, as religiões não se espiritizarão, mas os seus postulados serão adotados no seu contexto doutrinário, como um complemento espiritista na colocação espiritualista. Gente, por falar em as religiões, eu tomei conhecimento em João Pessoa de uma das obras mais maravilhosas que eu já vi na minha vida. Analisando as traduções bíblicas, este livro é de autoria do doutor e mestre Severino Celestino da Silva. É um trabalho extraordinário. Ele é um homem conhecedor do hebraico e do grego, assistido por pessoas nascidas e vividas lá em Israel, naquela região. Escreveu, foi um produto de pesquisa fantástico. Não é um livro que condena, que vem para criticar a Bíblia, coisa alguma, mas vem mostrar com muita propriedade e responsabilidade os inúmeros erros de traduções da Bíblia. Os originais dizem uma coisa e as traduções, principalmente as traduções para o português, dizem outra totalmente diferente. E os nossos telespectadores que têm pedido no decorrer de todos esses anos que nós temos o Espiritismo via satélite no ar, um programa sobre a Bíblia, nós vamos fazer com todo respeito com este companheiro, que é o Severino Celestino da Silva, aqui no Espiritismo via satélite para todo o Brasil, mostrando a verdade verdadeira, partindo do princípio que eu conheço a verdade, que a verdade liberta. É um fato, Jesus não estava brincando sobre isso. Se eu não me engano, Divaldo já conhece. Conheço pessoalmente, conhecer, né? E também quando ele estava elaborando.
Conversamos muitas vezes em João Pessoa a seriedade, a cultura, o seu interesse pela apresentação de uma obra que traga profundos conhecimentos à luz do hebraísmo contemporâneo, são credores do nosso maior respeito. Alguns telespectadores acostumados aqui com o Medrado, todo terceiro domingo de cada mês, pede que o Medrado, como médium e militante do Movimento Espírita de Salvador, fale um pouco mais sobre o trabalho de Divaldo, para depois Divaldo passar a sua mensagem no encerramento do programa. Medrado, ainda faltam 9 minutos. Falar do trabalho de Divaldo porque nós temos muitos telespectadores do programa que não são espíritas Mas olha, eu digo a vocês de imediato o seguinte: o maior orador espírita de todos os tempos, sem fazer favor à presença dele, é algo que eu sempre tenho dito em minhas palestras. Quando nós caminhamos por este mundo afora, a gente percebe o respeito e a cidadania que a doutrina espírita conseguiu por força da presença incansável deste homem. Divaldo é efetivamente uma lenda viva do espiritismo de todos os tempos. A Mansão do Caminho é um paradigma para quem quer fazer um trabalho social. É uma verdadeira cidade. Nós tivemos a pretensão de colocar a nossa modesta obra como Cidade da Luz, mas efetivamente a cidade verdadeira de luz, em extensão, em abnegação ao auxílio do próximo, é a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho hoje, para todos os espíritas, se transforma realmente em um estímulo a quem quer começar a assistir os necessitados. Porque, meus amigos, eu não sei como Divaldo, porque hoje está fácil, hoje o espiritismo é moda. As pessoas se dizem espíritas como sinônimo de cultura. Quando Divaldo começou, apesar dele ter essa carinha de cinquentão, mas ele já tem um pouquinho mais, quando ele começou, não existia respeito pela doutrina espírita. E Divaldo fez com que esse respeito fosse realmente o sinete do seu trabalho. Então, para conhecer a Mansão do Caminho, você precisa vir aqui, porque Divaldo já é cidadão do mundo. Conhecer Divaldo, todo mundo conhece. Por onde eu chego, é tão interessante, porque sabe que eu sou de Salvador. Dê um abraço a Divaldo. Eu disse, dou, todo mundo, dê um abraço a Divaldo. Eu dou um abraço a Divaldo, não se preocupe, porque Divaldo realmente é este cidadão do mundo, que nós temos que sempre reverenciar. Eu, pessoalmente, tenho a satisfação de dizer que sou contemporâneo de Divaldo Franco. E o orgulho, apesar dele não ser nascido em Salvador, de ser da terra dele. Porque, efetivamente, é um modelo, e um modelo que nós devemos seguir, sobretudo pelo arrojo e pela sua coragem. Divaldo Franco é este homem, que todos conhecem, mas precisamos conhecer a obra que ele realmente fez crescer. E esse amor que ele faz com que nós tenhamos pelo trabalho espírita, e permitam-me a redundância, cristão. No livro Otimismo, Joana de Ângeles, no capítulo 57, se não me falha a memória, naquele teu menino sorrindo, lindo a capa, o Espírito propõe que nós digamos às nossas mães que nós as amamos enquanto é tempo. Eu aproveito esse finalzinho, antes de passar a Divaldo, mentorado pela letra de Joana de Ângeles, para, neste Natal, neste final de ano, vamos dizer às pessoas que realmente amamos, que nós as amamos, mesmo enquanto elas estão caminhando ao nosso lado, para que depois não fiquemos com a pendência de que efetivamente não dissemos o que o coração queria. E é por isso que eu passo a Divaldo agora dizendo: Divaldo, eu te amo com o coração. Muito obrigado. Como os amigos veem, são palavras de um filho, ricas de bondade. Essas palavras constituem um verdadeiro poema de estímulo,
para nos dizer como é bom perseverar no bem, como vale a pena. Quando vemos esta floração, preparando os dias do futuro, podemos repetir como Simão: meus olhos já viram o Senhor. Já está chegando a hora de encerrar, para que novas esperanças desencadeiem a era melhor, o mundo de paz pelo qual todos anelamos. Muito obrigado, meu filho. Que Deus o abençoe. Divaldo, temos que administrar mais esse final de ano. Nós ainda temos 4 minutinhos de programa. Eu queria a mensagem para aquelas pessoas que estão muito preocupadas em se vestir de branco na noite de 31 de dezembro e ainda preocupadas com a televisão, com a mensagem dos adivinhos que só adivinham tragédias no ano que vem. A mensagem para essa gente. Vamos tornar branca nossa alma, fazendo que ela esteja realmente refletindo a beleza do mundo espiritual. Confiemos em Deus. Gostaria de concluir com uma oração. Senhor, a maioria daqueles que te busca, essa grande maioria, gostaria de ser um céu recamado de estrelas. Também eu, na impossibilidade, porém, de conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas na singularidade em que estou, na impossibilidade de o fazer, deixa-me dizer, torna-me um grão, que tombando no chão se multiplique 1 bilhão, para de pão a mesa enriquecer. Eu gostaria, Senhor, de ser um jardim de flores de todas as cores, mas a pobreza que minha alma encerra dificulta-me essa conquista de glória. Deixa-me ser pelo menos uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros, para repletar de pão a mesa da humanidade. Mas na minha fragilidade, deixa-me ser uma árvore solitária, de galhos distendidos na estrada, para alguém, quando passar pelo meu caminho, ele diga de mansinho: olá, amigo. E se ele perguntar: quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, sou teu amigo, e lado a lado eu possa cantar, Senhor. Eu gostaria de ser poeta, esteta, orador, gostaria de ser, Senhor, musicista e ator, para apresentar a grandeza da tua mensagem, mas me falta o êxtaro, a musicalidade, a poesia. Então deixa-me dizer obrigado, Senhor, porque nasci, porque creio em ti. Muito obrigado, Jesus, pelo teu Natal. Muito obrigado. Muito obrigado, Adivaldo, por mais essa sua presença em nosso programa. Obrigado, Medrado, pelo carinho em conduzir essa entrevista comigo. E só tenho a desejar ao Brasil um Feliz Natal e que façamos por merecer também um ano novo de paz e prosperidade. Até o próximo domingo com mais um programa Espiritismo via Satélite.